Bom dia. Essa é a segunda vez que nós estamos iniciando este programa do dia 21 de janeiro de 2010. Nós tivemos um problema de energia elétrica acontecendo aqui em casa e nada grave, nada sério, mas o fato é que nós perdemos a conexão, caiu tudo e agora estamos de volta. Eu já tinha lido o Salmo, mas eu desejo lê-lo outra vez para todos aqueles que estejam chegando agora, apenas lembrando que daqui a mais alguns minutos o senador Cristóvão Buarque está aqui, eles ligaram do caminho no carro dizendo que já estão chegando. Eu quero ler com você o Salmo 146. Veja essas imagens, traga a palavra para o coração, medite nelas e a seguir nós vamos orar juntos, esperando que a energia fique firme. Está chovendo bastante, normalmente isso não acontece aqui em casa, hoje está acontecendo, deve ser uma variação aí de energia da companhia elétrica mesmo, e os disjuntores levam umas pauladas grandes e não aguentam. Vamos ler juntos então, Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. E eu quero só lembrar a você que Jesus disse que o Senhor de fato faz isso tudo, liberta, atende, consola, conforta, mas que Ele espera que as mãos que se estendam sejam as minhas e as suas, que os olhos que vejam com o olhar dele sejam os meus, que as ações que deflagrem os atos da misericórdia de Deus sejam essas, patrocinadas e promovidas pelo mover da minha vida. Vamos orar juntos, todos nós agora. Senhor Jesus, nesta manhã tão gostosa de chuva, que me faz tanto bem a alma, eu quero pedir que Tu derrames chuva abundante para molhar a terra de muitos corações. Amém. E que esse nosso encontro, não importando os temas, as conversas, carregue graça, carregue singeleza, bondade, verdade e o espírito da justiça segundo o Evangelho. Quero pedir pela conversa que teremos, pedir por aqueles que vão participar e rogar que os resultados, que as informações, que as trocas sejam todas sinceras e no espírito do Evangelho. É o que eu te peço, sabendo que Tu estás abençoando a todo aquele que está te invocando hoje e agora em qualquer lugar do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, eu vou chamar uma música do Buena Vista Social Club, enquanto a gente tem um pequeno intervalo para receber o senador Cristóvão, que está chegando daqui a pouco. Mas antes do Tiago colocar lá a música, eu quero dar o meu bom dia aqui ao Chico. Tudo bom, Chico? Bom dia, meu mano. Graças a Deus. Alguma novidade da moçada chegando? Chegaram ontem, graças a Deus, chegaram bem. Ontem eu falei com a Rejane e com o Alexandre, que foram buscar eles lá no aeroporto.
Aham. E eu creio que estou em casa, dormindo, descansando um pouco agora, né? É. Mas eles chegaram, o William está chegando hoje. O William chega em Brasília Chega hoje em hoje. Brasília. Assim que ele chegar, se você puder fazer um contato, Sim, vou ficar muito feliz. com Tá? certeza. Diga a ele para me dar uma ligadinha. Obrigado, gente. Tiago, por favor, meu filho, prepare aí, solte o Buena Vista Social Club, para a gente ter um intervalinho para botar um microfone no senador Cristóvão Buarque. Com vocês, os velhinhos de Cuba. Bom, nós viemos do Buena Vista Social Club. Foi um intervalo necessário para nós podermos receber o senador Cristóvão Buarque, que está aqui com a gente. É um prazer sempre renovado reencontrá-lo. O prazer é meu. Nesses anos que a gente teve a chance de, aqui e ali, pela bondade de Deus e as graças da vida, irmos nos encontrando, sempre me fez um bem muito grande. A mim também. Desde as primeiras vezes. Fico muito feliz de estar aqui com você. O prazer é todo meu. E a gente agora é cidadão da mesma cidade. É verdade. Né? Mudei para cá e não tenho a menor intenção de sair daqui. Muito bem. Eu também. Eu... Estou aqui há 31 anos. Vindo de onde, senador? Vindo inicialmente de Recife, que é minha terra. Mas quando eu vim para cá, eu morava nos Estados Unidos, em Washington. Estava estudando lá ou Não, trabalhando? Eu saí de Recife em 1970. Já formado, recém-casado, e fui para a França estudar. Depois de terminar meu doutorado, eu fui trabalhar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fui para o Equador, onde fiquei quase um ano. Daí eu fui para Honduras, onde fiquei quase 2 anos. Daí eu fui para o Washington, onde fiquei 4 anos. E de então, lá? no total, 9 anos, quase. E de lá eu queria, obviamente, voltar. Quando começou a haver o processo de abertura mais forte, eu vim embora. E cheguei aqui no mesmo dia que Figueiredo tomou posse, 15 de março de 79. Portanto, vou fazer 31 anos, agora no dia 15 de março. Vim direto para a Universidade de Brasília, onde 15 eu de estou até março hoje. de 79. 15 de março Eu de 79. estava fazendo quase um número redondo, é o dia do meu aniversário, eu sou de 55. Então, eu estava celebrando uma data. Mas no é dia 15 de março? 15 de Ah, março. seu aniversário é 15 de março? O senhor estava chegando Mais uma aqui. boa coincidência. 15 de março de 55. Né? E quando voltou para Brasília e veio dar aula, o senhor já carregava no coração algum tipo de perspectiva político-partidária? Ao contrário. Quando eu vim para Brasília, aqui não tinha eleição para nenhum cargo. Ao optar por Brasília, tirar o título de eleitor em Brasília, eu estava condenado a não votar nem ser votado, porque a única possibilidade de votar era para presidente, que não tinha eleição para presidente. Brasília não tinha deputado local, distrital, não tinha deputado federal, não tinha senador, não tinha governador eleito. Então eu vim absolutamente com a ideia de uma carreira acadêmica, nada mais que isso. Se eu quisesse ter uma carreira política, eu teria voltado para Recife, onde eu fui muito envolvido no movimento estudantil. Quer dizer, o germe da participação política estava presente no seu coração desde a juventude. O germe estava, tanto que eu vim para Brasília e me aproximei muito de parlamentares como assessor informal. Escrevia discurso para assessor. Lembro bem que eu coordenei uma CPI da dívida externa, que no fim até publicamos um livro. O crime e castigo da dívida externa. Eu fui quem coordenou todo o relatório e o próprio livro. E sempre estive muito próximo, me envolvi muito com Tancredo Neves, naquele processo de abertura. Isso. Mas a primeira eleição aqui foi em 86, já foi depois da posse de Tancredo. O primeiro governador eleito aqui foi o Joaquim Roriz. Certo. Então, eu fui eleito em 85, mas reitor. Foi a primeira cargo eletivo. Foi o primeiro cargo eletivo, foi de reitor da Universidade de Brasília. Um cargo que eu tenho
as melhores lembranças, carinho. Eu acho que foi o cargo mais desafiante que eu tive, porque reúne a necessidade de uma boa formação intelectual, todos os dias, reúne uma boa capacidade administrativa e reúne ultra política, porque lá são os eleitores e você. Não há intermediário. Não há intermediário. É. E sobretudo no meu caso, que eu nunca parei de dar aula. Então eu era reitor, eu saía da reitoria e ia dar minha aula. Então eu estava sempre nos corredores. Qualquer um poderia lhe abordar na sala de aula. Invadia quando queria falar as coisas. E eu acho que foi a maior carga de trabalho que eu já tive. Creio que nunca saí um dia lá antes de 10, 11 horas da noite. E nunca teve um sábado ou um domingo que eu não fosse trabalhar, a não ser se estivesse viajando. Vivendo a experiência da reitoria, do magistério e também sabendo que a função como reitor é uma função também política, e depois participando ativamente da vida política partidária, comparando as duas dinâmicas políticas, a da política estudantil e universitária, o senhor como reitor, e a política partidária. Quais as grandes diferenças entre essas duas dinâmicas políticas? Primeiro que, apesar de tudo, eu acho que a política universitária é mais pura. A relação tem mais causa no conjunto. Entendeu? Tem menos interesse e mais causa. Tem mais causas. Tem menos interesses mesquinhos. Não tem divisão de classe ali dentro. Todos são parte de um mesmo conjunto. Está mais para tribo do que para nação. Né? É mais a busca de consenso do que a busca da maioria, a reitoria. A segunda é que é concentrada no processo educacional, muito mais. As atividades extras são extras. A outra não, a outra é tudo. Além do que, você tem a certeza de que a pureza da juventude carrega todos os espasmos da sinceridade, mesmo quando o indivíduo possa estar equivocado. É extremamente melhor você lidar com o espasmo do equívoco do que com essa frieza deliberativa e maquiavélica. Eu, aliás, me preocupo mais hoje com os jovens da falta desses espasmos. Não a frieza que você falou, calculista. No mundo político partidário. Essa frieza calculista não tem. Mas tem uma frieza no sentido de alienação. Eu conversava há pouco num jantar na casa de um amigo e de repente o filho dele disse: eu não tenho nenhum amigo com ideal na vida. Isso é triste. Eu achei chocante. Eram umas 10h30, 15 para as 11. E eu disse: espera aí. Aí peguei o meu telefone e botei uma mensagem no Twitter, dizendo: estou conversando com um jovem que me disse que não tem um único amigo com ideal. O que é que vocês acham? Choveu resposta. Não demorou que 15, 30 segundos já começou. A maioria, e eu depois coloquei todas as respostas no meu Twitter, a maioria concordando. Alguns dizendo: esse cara precisa de mudar de amigo. Se ele quiser, eu indico alguns amigos com ideais. Recebi resposta de tempo. E alguns que diziam: é verdade, mas não são só os jovens, são todos. E é verdade, são todos. Na realidade, hoje falta ideal não entre os jovens, falta no mundo. Isso que eu ia dizer. Na realidade, esse cenário que a gente vê construir à nossa volta é de um total déficit de esperança na Terra. Déficit de esperança, é uma boa expressão essa sua. É um déficit absoluto de O ideal é a manifestação concreta da luta por uma esperança. Né? É muito difícil o mártir que luta sem esperança nenhuma. Veja só, para mim um dos exemplos mais significativos desse déficit de esperança na Terra é que a gente viu Barack Obama receber o Prêmio Nobel da Paz por uma perspectiva de esperança. É verdade. Foi o Nobel da perspectiva de esperança. É verdade, porque o que ele tinha feito não justificava ainda. Salvo uma coisa.
o fato de ter colocado um negro na presidência. Isso merecia, né? Aí a gente tinha que dar para o povo americano. Para os eleitores dele, é verdade, é verdade, é verdade. Mas foi o déficit de esperança que deu essa catapultada, especialmente porque o Bush fez um trabalho antitético Agora, tem de algumas preparação para a explicações, campanha né? dele, muito bom. Tem algumas explicações para isso, eu acho. Uma delas é o fracasso da civilização industrial inteira. Que enquanto a civilização industrial tinha o lado socialista, o lado capitalista, então era fácil ter um ideal. Você estava aqui, querendo o crescimento econômico, com liberdade, ou estava aqui, querendo a justiça, com o Estado intervindo. Mas isso já não atrai ninguém. Todo mundo sabe que o processo capitalista está levando para o aquecimento global, para o aumento da desigualdade, né? As pessoas não estão percebendo, mas o mais grave do Haiti, para mim, fora o sofrimento do povo, é desnudar a realidade da globalização. A globalização acontece ao mesmo tempo que um simples triscar das camadas tectônicas da Terra leva aquilo. Porque se aquilo fosse num país rico, a tragédia não era igual. Haveria suporte, apoio. Então houve isso. A partir daí, o fim do Muro de Berlim simboliza a falta de alternativas. E perdemos rumos. Hoje, lendo o jornal, uma coisa até que eu fico satisfeito em acontecido, mas é prova do desnorteamento. O Lula ganhou o prêmio de estadista global dado pelo o grupo de empresários de Davos, ou Davos, como Davos, 10 anos atrás a gente tinha dois polos, o Fórum de Porto Alegre e o Fórum de Davos. Aqui eram os empresários, aqui eram os globalistas, aqui era o povo, aqui era a alternativa. O Lula era daqui, agora ele foi premiado aqui. Significando dizer que ele é um homem que incorpora esses ideais como ninguém no momento hoje. Mas eu diria, mas significa que ele, com a sua genialidade, é um homem que transita por aqui, logo não tem ideal no meio. Não, é um indivíduo que faz as amizades que ele faz, que beija as faces que ele beija, chamando todos de meu amigo. É um indivíduo que perdeu a alça, como diria o Brizola. Mas eu nem diria que ele perdeu a alça. Eu acho que desapareceu a alça. O Brizola uma vez... Eu sinceramente, eu fiquei feliz com o prêmio dele. Não fiquei triste não. Até acho que ele merece essa ideia de global. Ele é um estadista global hoje. Mas estadista global significa estadista sem ideal. Não existe ideal. Eu até tenho escrito e dito que a globalização apequenou os líderes. Os líderes, ao ficarem globais... Virou todo mundo bolinha de gude. Por aí, todo mundo bolinha de gude. Não é mais um planeta. Não. Você vê, antigamente, dito de outra maneira, você vê um presidente hoje, pensa que está diante de um representante comercial vendendo os produtos do seu país. Eles passaram a ser agentes econômicos. Grandes agentes. Deixaram de ser líderes intelectuais. Até 30, 40, 50 anos atrás, o presidente de um paísinho de nada, pequeno da África, ele falava sobre liberdade, o fim do colonialismo, ele falava sobre independência para o mundo inteiro. O Kennedy falava para o mundo inteiro. Os primeiros ministros da União Soviética falavam para o mundo inteiro. Che Guevara falava para o mundo inteiro. Hoje, cada presidente fala para o seu público. Ele está pensando como aumentar as vendas para aumentar o PIB para ganhar a próxima eleição. E aí é que entra o meu pessimismo. Os problemas ficaram globais, mas os líderes ficaram locais. Aí a gente não vai ter saída para a crise global. E o que você vê é cada vez mais a exportação das angústias locais se transformando em grandes dilemas de relação internacional. Exatamente. Aí, e quando a gente fala relação internacional, a gente já está negando o globo, que são relações entre partes. Mas então, enquanto a gente, no dia que a gente abandonar a perspectiva da relação internacional, aí a gente mergulhou na globalização total. Eu vou insistir nas relações internacionais. Isso é ótimo de falar. Agora, a meu ver, a saída não está na volta mais ao local se relacionando com outros.
E aí temos um problema de mente, que é mais grave ainda. É pior do que ideológico, de político. A mentalidade nossa não nos permite ser, ao mesmo tempo, planetários e tribais. E a gente tem que ser as duas coisas. Nós somos seres de família, mas nós precisamos sermos seres da humanidade. O casamento família com humanidade, eu tenho a impressão que o ser humano não está preparado. A mentalidade não está preparada. Eu vi um exemplo dramático disso aí agora em Copenhague. De um lado, os Estados Unidos, que geram 40% do lixo da Terra, expendem 40% da energia do planeta e são dos principais responsáveis, dado ao fato do processo industrial lá ter sido mais intenso do que na maior parte do mundo, chegou em Copenhague barganhando o quanto que seria a participação dele naquela conta. O argumento é algo que corre por trás. Há um grande movimento americano hoje para negar o aquecimento global. Negar o aquecimento global por causa de uma suposta teoria da conspiração. Qual é a teoria da conspiração? O mundo inteiro está se unindo em torno do tema global para criar um governo global e nos deixar de lado no processo de liderança. Então, se o tema do aquecimento global está produzindo uma unificação de interesses mundiais, essa unificação vai gerar um novo eixo de poder e esse novo eixo de poder não nos terá no centro. Então, independentemente do dado científico, do fato concreto ou real, ideologicamente, se vai para Copenhague para dizer que não se pode, não se vai, que a medida não é essa, que há exagero. Não é porque haja exagero, é porque a conveniência do momento político manda dizer que o dado científico não é tão preciso assim. Isso de um lado. De um outro lado, a gente vê a antiga União Soviética já foi, mas a Rússia como representante arquetípico daquele tempo, daquela hora. A Rússia dizendo que o aquecimento global está muito bom para ela, que ela não está interessada em pagar conta nenhuma, apesar de ter um parque industrial poderoso, apesar de poluir bastante, apesar de tudo isso, para ela é bom. Porque o aquecimento global não uniformiza catástrofes globalmente. Em alguns lugares da Terra fica catastrófico, em outros, do ponto de vista do médio prazo, melhora. Para eles, a Sibéria degela, eles ganham petróleo, a beça embaixo e mais áreas agricultáveis. Por isso que o Canadá também. O Canadá nem foi. O Canadá não mandou o primeiro-ministro, não mandou um funcionáriozinho. A gente está aqui debaixo de tanto gelo, com esse negócio degelando, a gente vai plantar a beça. A simples elevação da temperatura em áreas frias aumenta a produção agrícola. Mas, para mim, o mais grave é que não estamos preparados para pensar globalmente. O Obama, aliás, terminou dizendo uma frase que, para mim, significa isso, quando ele disse: não existe presidente do mundo. E ele não disse, mas não existe presidente com eleição daqui a 100 anos. Cada político, e eu fui a Copenhague, eu fui para uma reunião da União Internacional de Parlamentares, não a conferência de governos, tanto que a nossa foi fora. A nossa foi no parlamento. E eu levei um documento sobre os desafios do político e da política no século XXI. E eu mostrei, o primeiro desafio é que nós pensamos localmente. Falamos para os eleitores, não falamos para o mundo, senão a gente perde a eleição. E nós pensamos na próxima eleição, não pensamos no próximo século, senão a gente perde a eleição. Isso faz com que nós, políticos, na estrutura atual, mental, política, a gente não está preparado para enfrentar os problemas globais. E a prova de que isso que eu digo é certo, é a única exceção que eu vi em Copenhague. Eu conheci, e foi a figura mais marcante para mim, o presidente das Maldivas. As Maldivas são um conjunto de ilhas no sul da Índia, que vai desaparecer o país dentro de 15 a 20 anos. Porque quando o mar subir 2 metros, não tem nenhum ponto deles acima de 2 metros. O ponto mais alto deles é 1,80 m. Então, esse homem jovem, articulado, ele fala como um líder global. Por quê? Porque está defendendo o seu país. Então, para o seu país, para os seus eleitores, o longo prazo é daqui a 15 anos. Para os seus eleitores, o território é a terra. Foi o único que falou globalmente.
Inclusive teve boa repercussão, porque ele além disso, é um grande marqueteiro. Ele fez, por exemplo, recentemente uma reunião do Ministério subaquática. Ele colocou todos os ministros com escafandro ao redor de uma mesa. Não dá nem para saber se era mesmo o ministro ou algum mergulhador. Mas simbolicamente isso teve um papel, um efeito grande. Saiu todo mundo falando com aquela voz alterada pelo Hélio, né? Voz de Pato Donald, pode ser qualquer um. Mas eu vi na televisão. Então, essa é uma das tragédias do mundo de hoje. A humanidade não está preparada para esse choque. Na realidade, você tem que fazer uma síntese que é muito difícil. De um lado, você tem que pensar globalmente e agir localmente. De um outro lado, você tem que agir localmente pensando na perspectiva global. Então, a humanidade é um conceito abstrato. A nação não é tão abstrato. A família é concretíssima. Mas a humanidade é um conceito ainda de filósofos, não é um conceito na cabeça dos indivíduos. Por causa dele, como foi isso na minha geração, por causa do Candeeiro, que eu considero um dos 4 mundos que fizeram na cabeça, ao lado do Doyle da Câmara, foram bons mentores, muito bons. Ao lado do meu orientador, Ignacio Salles, e ao lado de Sérgio Furtado. Outro ótimo. Eu disse, tem o PDT, que é o Partido Brisolista. E eu hoje tenho uma dívida imensa ao PDT. É o partido que me deixou ser candidato a presidente. Me deixou levar o meu discurso sem nenhuma censura, sem nenhum impedimento. Me deixou até cometer o ato suicida, segundo alguns, de falar só de educação. Eu acho que é o contrário. Se eu falasse de 3 coisas, ninguém se lembrava que eu tinha sido candidato. Eu não ia passar de 5% mesmo. Por mais concessões que eu fizesse, prometendo hidrelétricas pelo país afora, prometendo aeroportos, prometendo que ia acabar com a criminalidade, eu não passava de 5%. Eu fiquei com 2,5 e uma bandeira. Semana retrasada eu conversei aqui com a senadora Marina Silva e senti que mais ou menos é isso que ela está fazendo. É isso que ela está fazendo, por isso eu tenho tanta simpatia pela candidatura dela. E eu dei a maior força, eu acho que não faz sentido. Se alguém chega e erra desse conjunto de coisas, a conjuntura, por exemplo, como plataforma para iniciar qualquer coisa no Brasil, a primeira coisa que a inteligência manda fazer é reconhecer tudo que de positivo foi feito e erigir em cima disso, com aperfeiçoamentos, com encaminhamentos e tudo mais. E gastar tempo, não tentando reinventar a roda, mas dando ênfase naquelas políticas que até aqui têm sido políticas, de certa forma, ou negligenciadas ou não tão enfatizadas. No caso dela, seria meio ambiente, no seu caso, seria educação. Eu acho que são as duas. E no meu discurso eu falava menos do meio ambiente, porque eu só tinha 2 minutos. Eu só falava de uma coisa. Mas eu fiz um programa que tinha 45 capítulos. Meu programa de governo, que virou um livrinho, Como Fazer, ali tinha todos os setores, todos. Mas só dá para você ter uma marca. A Marina termina só com uma marca. Mas ela deixa a marca dela. E constrói um capital político nos anos seguintes. Tenho a maior simpatia. E pode acontecer agora comigo, o que eu até estou chateado na minha campanha. Muita gente chegava para mim e dizia: Cristóvão, você é o melhor candidato. Eu queria tanto votar em você. Eu disse: por que não vota? O que eu tenho que fazer com que Lula ganhe o primeiro turno? Aí outro chegava e dizia: rapaz, eu gosto tanto de você. Por que não vota? Porque eu preciso que o Alckmin vá para o segundo turno. E outro já vai dizer: mas eu vou votar na Heloísa Helena, porque ela é mais enfática. Eu tenho a maior simpatia dos candidatos que estão aí pela Marina, não nego e vou continuar dizendo. Ela é capaz de eu ter que chegar um dia e dizer: olha, eu sou candidato no Senado, se realmente se confirma, e o partido apoia a Dilma. Eu não vou poder fazer campanha para a Marina. Mas vai poder votar na Marina eventualmente? Aí é outra coisa, eu vou dizer. É florito.
Aqui em casa, acontece isso. Aqui em casa a Marina ganhou o voto de todo mundo. Foi, né? Sendo candidato por um partido, eu não posso estar de candidato de outro partido. Claro. Aí eu posso dizer, por uma questão de foro íntimo, eu não quero ser candidato. Agora, isso se justificaria em duas alternativas. Uma, eu não queria mesmo ser. Isso terminava assim da terra, uma desculpa. A outra era se a Dilma, supondo que a Dilma fosse uma pessoa na qual eu me negaria a votar. Eu não tenho nenhuma razão para me negar a votar na Marina. Na Dilma. Não tenho. Do ponto de vista ético, eu não tenho. Do ponto de vista político, não tenho. Eu tenho discordâncias. Por exemplo, eu acho que a Dilma é uma presidenta, né, das obras, não é da educação, não é do meio ambiente. Por isso o PT não apoiou ainda. O PT disse, vamos indicar o apoio a Dilma, mas vamos apresentar o nosso programa para ela e ver o que ela acha. Se ela não aceitar, a meu ver, o programa de erradicação do analfabetismo em 4 ou 5 anos. Se ela não aceitar implantar horário integral em 1000 cidades em 4 anos. É o que eu tentei fazer e por pouquinho de tempo fiquei do início. Se ela não aceitar, a gente reorientar a indústria automobilística de carros privados para produtos públicos, tipo ônibus, ambulância. Eu acho que eu não tenho que apoiar não, viu? Se ela chegar a isso, eu não tenho nenhum constrangimento. É uma pessoa pela qual eu respeito eticamente e respeito politicamente. Eu coloquei no meu Twitter algumas coisas sobre isso e recebi algumas pessoas dizendo, como você vai votar numa guerrilheira? Eu não vejo nenhum problema em votar numa pessoa que pegou em armas para lutar pela democracia. Eu acho que, num certo sentido, me desculpem a franqueza, se ela pegou em arma, já faz tanto tempo que hoje parece que ela pegou foi outra coisa. Porque ela se distanciou muito. O tempo perdoa, inclusive, se fosse um crime. Eu não considero um crime. Eu acho que seria até currículo. É a minha eu geração. acho que até ela se distanciou desse elemento curricular. Entendi. É a minha geração. Eu não optei pelas armas e fui tentado. Para dizer tudo, eu cheguei a um tempo de ter que andar armado. Mas não era como tática de não poder, era como tática de defesa, porque começaram a matar pessoas próximas. Um ficou paralítico, outro foi morto, mataram o padre Antônio, que trabalhava comigo, Dom Helder. Eu cheguei a andar armado. Aliás, eu não sei para quê. Que ano? Isso 66, 67, até eu sair do Brasil em 70. Agora eu não sei para quê. Não sei para quê. Porque se fosse preciso usar, eu não sabia. Não ia sacar, né? Não ia saber. Eu estou armado, mas não significa nada. Agora de jovem, né? Mas nunca optei pela luta armada. Eu achei que era um suicídio, eu fui contra. Como também nunca optei pela ideia do meu partido, que o Betinho seguiu, da chamada opção proletária. Você deixar os estudos e ser operado. Eu não fui, eu lamento ter perdido, né? Naquela época eu não guardava nada. E que eu dizia, até com um bobo de jovem que está se afastando da igreja, eu dizia, isso é resquício do cristianismo. Vocês não querem fazer revolução, vocês querem ganhar o céu. Eu quero fazer uma revolução no meu país. E eu acho que tinha muito disso. Eu acho que era um pessoal que estava querendo autossacrifício para ir ao céu. Estava procurando martírio, mais do que poder. O Betinho, a gente está falando do Betinho, né? O Betinho, eu brincava com ele, porque eu dizia a ele que ele era o ateu mais cordeiro de auto-sacrifício que eu conhecia. O teu ateísmo chega a ser litúrgico. O teu ateísmo é tão religioso que me choca. E ele, assim que a gente foi ficando mais próximo, mais amigo, ele vinha sempre com algumas discussões de natureza teológica. E ele sempre misturava Deus com o cristianismo. Eu dizia, rapaz, o teu problema é psicológico. Você está precisando de um bom analista, gente.
Você é um traumatizado do cristianismo. Eu não tenho nada a ver com o cristianismo. Eu sou discípulo do Evangelho, da simplicidade de Jesus. Jesus é a antítese do cristianismo. Se o cristianismo fosse de Deus, Jesus seria o anticristo do cristianismo. De tão distante e absolutamente irreconciliável com o cristianismo como processo histórico. Mas aí você está dividindo o cristianismo, o cristianismo, não vou nem dizer teológico, o cristianismo filosófico do cristianismo religioso, das estruturas das igrejas, né? Mas isso aí já é uma invenção constantiniana, 312 para frente. O Evangelho, até o quarto século, os discípulos de Jesus não construíram um templo, não só se reuniam em casa, era a verdadeira evolução, a verdadeira subversão. Você faz parte. Mas não é cristianismo, esse é um apelido secundário, é um apelido constantiniano. Eles não chamavam cristianismo? Não, era como era o caminho, era a igreja, ou Paulo definia, a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, ele quando alude à igreja, ele alude numa relação interna. Falando entre discípulos, ele chama a igreja de igreja. Falando para fora, ele diz este caminho. Porque eles não queriam nem que aquilo tivesse qualquer concreção, porque a ideia era que fosse hebreia, era que fosse andarilha, fosse andante, fosse não fixável, não ganhasse uma geopolítica de poder, que era tudo que Jesus disse. O Evangelho, num certo sentido, traz a proposição suicida, do ponto de vista histórico, de uma semente que só dá muito fruto se caindo na terra morrer. O sal da terra, vós sois o sal da terra, só ganha o seu sentido, o seu significado se diluir. Sal perceptível não salga nada, está no saleiro. Então o convite de Jesus era para diluição. As imagens que ele usa para o reino de Deus é como um fermento que se impregna. São coisas que vão se miscuindo. É o contrário das igrejas. O cristianismo veio para fazer torres, para marcar lugares, fazer xixi no chão. Eu sou o leão do pedaço, dividir o mundo. É a antítese do Evangelho. Então, quando ele vinha, o Betinho, com aquele discurso todo contra o cristianismo, eu digo, olha, além do que você tem a dizer, você está mal informado, deixa eu acrescentar mais 1 milhão de razões para você ficar do jeito que está, porque eu sou infinitamente pior do que você disse. A única diferença é que na minha não fui criado num ambiente onde Deus era cristão. Jesus não é cristão, não fundou o cristianismo, Deus não é cristão. A minha tese de ordenação ao ministério foi a salvação de Deus fora de Israel e de todas as instituições religiosas. Deus é Deus da vida, não é Deus de nenhuma religião, não é Deus do cristianismo, e Jesus jamais seria cristão. Você se aproxima muito da visão oriental budista. Não, eu me aproximo mesmo cada dia mais de Jesus. Cada dia mais, porque o Evangelho é tão simples. Mas nesse sentido, o ismo aí, o budismo, o taoísmo, eu fujo dos ismos pela capacidade sistêmica que eles têm de fechar pacotes. Se apropriar. E Jesus não ismou nada. Em Jesus está tudo aberto. Sempre tudo aberto. O problema do bem e do mal, ele não discute. Ele afirma que o bem é real e que o mal é real. E que o mal real tem que ser enfrentado de modo real. E o bem real tem que ser praticado de modo concreto. Não fica com metafísicas a respeito. Todas as coisas ele trata com a realidade do encontro delas no caminho. E não gasta tempo com as divagações que discutem sexo dos anjos, mas não levantam ninguém no chão e não tocam a existência de ninguém. A simplicidade do Evangelho... não foi teólogo. Não foi teólogo, não foi filósofo. O que ele carregava dentro de si era o Verbo encarnado. É por isso que o Verbo se fez carne. O que a gente encontra em Jesus, quem quiser ler Jesus, tem que ver Jesus. Quem quiser saber o que Jesus está dizendo, tem que ver o que Jesus está fazendo. Porque se ele é o Verbo encarnado, ele é a chave hermenêutica das palavras dele. Ele é a chave hermenêutica dos atos dele. Ele é a chave hermenêutica de si mesmo. E é isso que o cristianismo nunca quis aceitar. E como é que se interpreta quando ele diz
ladrão mau, Hoje mesmo hoje mesmo estarás, estarás ao lado de meu pai. estarás comigo no paraíso. Ele O está que é que ele quer dizer? estabelecendo duas coisas, meu filho. No mundo real e concreto, você vai pagar até o fim as consequências para todas as nossas ações no mundo. E não há, na graça de Deus, nenhuma irresponsabilização histórica. A gente vive com as consequências. Por outro lado, teu coração está quebrantado, arrependido, há uma metanoia em processo. Eu sei que se você saísse daqui, o seu caminho seria um outro, mas você vai experimentar as consequências da história na história, mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque as dimensões são outras. E a eternidade não trabalha com o karma que a história prega na gente. Ela trabalha com o momento da consciência que se instala. Mas esse estarás lá, você personaliza a alma dessa pessoa? Se lugariza-se esse estar lá, não só se redimensiona. Esse lá é aqui. De fato, hoje a gente, por exemplo, estudando física quântica, teoria das cordas, mundo paralelo, não tem mais nada lá, está tudo então, aqui. você está distante do Betinho, desse lado, mas está próximo do Leonardo Boff. Não, eu sou o Leonardo Boff, se estiver próximo de alguma coisa, está próximo do Novo Testamento. Isso que eu estou dizendo, isso não é uma invenção de ninguém. Eu não precisei da física quântica para chegar a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão com 18 anos lendo o Evangelho. Na minha tese de ordenação, eu fui ordenado com 20 anos, um menino ainda. A minha tese de ordenação demorou 3 dias para ser aceita na igreja presbiteriana, porque eu já trabalhava com as categorias da dimensionalidade. Que ano isso? Isso foi em 1975. E qual era o título? A salvação dos pagãos fora das instituições religiosas e fora de Israel. Ou seja, eu trabalhava com a categoria de que existe um personagem em Gênesis no capítulo 17 chamado Melquisedeque, que abençoa Abraão, quando Abraão libertou o seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. E esse homem aparece sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência, ele cai do céu, esse Melquisedeque. Só se diz que o nome dele é Melquisedeque, significando rei de justiça e paz, rei de Salém, que seria Jerusalém, que era naquele tempo uma cidade dos jebuseus chamada Salém. Então é a única referência que se tem. Mas Abraão, que é o cara dos judeus, que é o gene santificado das promessas, que é em quem todas as coisas se originam do ponto de vista da confissão monoteísta da fé, encontra esse Melquisedeque, que não tem história nenhuma, e paga o dízimo a Melquisedeque, reconhece Melquisedeque como uma figura espiritualmente superior a ele e pede para ser abençoado por Melquisedeque. Ora, o escritor de Hebreus no Novo Testamento, já muitos anos depois, diz que aquele Melquisedeque era uma arquetipia do próprio Jesus, que manifestava o fato de que a religião, ou a sequência histórica que Abraão representava em relação a Israel e tudo mais, era uma coisa de contingencialidade histórica, porque o próprio Abraão pedia que Melquisedeque, o cara sem gene, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem história, transhistórico, supra-histórico, o abençoasse. Quando essa coisa ficou clara para mim, eu vi que a religião é uma contingencialidade. E que a verdadeira espiritualidade em Jesus se vinculava a essa coisa que não tem geografia, não tem fronteiras políticas, não tem, são atemporais, não tem pedigree, não tem sequências genéticas. Abraão e Israel serviram apenas porque no tempo e espaço a gente precisa de testemunhas do tempo e espaço. É por isso que o senhor está no Senado, porque a gente precisa de alguém lá com a sua consciência para fazer a voz daquela consciência se expressar. Abraão e Israel foram apenas vozes e canais dessa expressão, mas não era o contingente, não era o contingenciamento nem a limitação do que Deus estava fazendo e faz na vida. Mas aí você trouxe, mas e Deus? Também a gente pode definir com base na física quântica? Não, a física quântica é pequena demais para trabalhar com essas categorias. Deus é o não categorizável.
Deus é o irreferível. Toda teologia é pagã, porque ela parte do pressuposto de que é possível alguém estudar Deus. Deus é inestudável. Deus é. Qualquer argumento sobre Deus labora na tolice, na insensatez. Deus é uma realidade tão esmagadora que não dá nem para chamar de realidade. Deus me silencia. Deus não me faz falar. Os homens me fazem falar. Diante de Deus eu emudeço. A minha mente, que eu não acho que ela seja linearmente pobre, mas na viagem filosófica e intelectual que ela faz, ela chega num momento em que a lucidez manda silenciar. Porque, de fato, quando a gente diz Deus, a gente diz absurdo. Deus é absurdo. Então, querer estudar Deus é a mesma coisa que se propor destrinchar o absurdo. E eu não tenho nenhum problema com o absurdo, porque eu vivo no absurdo. Mas então é questão de pura fé. E é claro que tudo é uma questão de pura fé, como tudo mais é uma questão de pura fé. Não existe Tem coisas que a ciência, pelo menos, ajuda a gente a ter fé. Não, só ajuda no axioma primário, nunca no metafísico. Se eu soltar isso aqui, ele vai cair. Mas vai cair aonde? É verdade, mas pelo menos tem uma lei da gravidade que justifica a minha fé de que vai cair. Não, mas vai cair só porque o tempo e o espaço está expulsando isso para cá, porque não é nem a gravidade que está atraindo. É verdade, a gravidade é um conceito preliminar à geografia espacial. Onde é que é para cima, onde é que é para baixo. Não é? Então até isso caindo, de qualquer maneira, toma como referência é algo que ajuda na fé. Uma premissa muito primitiva. No caso de Deus, nem a ciência ajudaria. Graças a Deus. Porque se a ciência ajudasse a gente a saber quem era Deus, eu na mesma hora desistiria desse Deus. Esse Deus que eu posso chegar a ele por mim mesmo não me serve. Tudo que eu posso fazer por mim mesmo, eu me sirvo no processo. Ele não me serve. Por isso é que Deus, na história do cristianismo, e na história do Ocidente, e provavelmente na história da humanidade, tem o pior diabo que já se construiu pelos homens, porque ele foi ideologizado o tempo todo. Se você precisa de uma tirania, Deus serve para ideologizar a tirania. Se você precisa de uma monarquia messiânica, Deus serve para ideologizar a monarquia messiânica. Se você precisa de uma democracia, Deus serve para ungir a democracia. Ou seja, Deus esteve a serviço de todos os interesses humanos esse tempo todo. Mas por que esse Deus, que é tão grande que ele saber estudar, ele precisa da gente depois que a gente morre? Ele não precisa não, a gente é que precisa dele. Não precisa de ninguém. Para que existir o céu? Para que existir... Para a gente, porque a gente continua vivendo. Eu sou um espírito que habita circunstancialmente esse corpo. Eu não sou um corpo que, quando perecer, pereceu tudo. Eu me transcendo a esse momento e a contingência do tempo e espaço. Mas essa ideia do espírito também é uma questão de fé, porque cientificamente você cientificamente falando, essa é uma das questões. Ao conteúdo do cérebro, não. E algo mais do que o cérebro, que é a mente. Mas hoje em dia... Mas não precisava chegar na alma. A neurociência... Nós temos cérebro, nós temos mente e nós temos alma. Poderia não chegar na Mas alma. a neurociência dos últimos 10 anos deixou a própria psicologia meio abobalhada, sem saber o que fazer consigo mesmo. Porque o que hoje a gente mais tem para todo lado, com registros científicos, são as experiências de quase morte, de indivíduos que saem do corpo. Isso começou com o Dr. Moody, lá na Califórnia, na década de 60, observando isso. Hoje em dia, há hospitais inteiros dedicados a isso na Inglaterra, na Holanda, na Europa, nos países nórdicos, fazendo experimentos reais, constatando a transcendência desse elemento de consciência psíquica, que é capaz de sair do corpo, que é capaz de viajar o quarteirão inteiro, que é capaz de visitar a casa, que é capaz de reportar diálogos os mais estranhos. Na Inglaterra, há hospitais, e na Holanda também, que eram tantos os casos de pessoas saindo do corpo, que eles resolveram colocar textos escritos em cima das luminárias que iluminavam as salas de cirurgia, onde essas coisas mais aconteciam naqueles momentos de morte, fibrilação, parada cardíaca. Aí alguém teve a ideia de sair espalhando esses textos em cima da luminária, impossível de se ver. Porque todo mundo dizia que saía, ficava de cima, olhava.
narrava a história do que estava acontecendo no quarto ao lado e tal e tal. E depois que a parapsicologia desistiu de explicar isso como sendo um fenômeno relacionado ao indivíduo ainda com latências de consciência presa ao cérebro, porque a neurociência eliminou essa possibilidade e factualizou a impossibilidade de que isso acontecesse, eles tiveram que ficar agora soltos com a eteriedade de uma consciência vaga e que vinha reportando coisas num detalhamento absurdo. Eles começaram a fazer isso e o choque deles é que o cara que antes dizia que saiu, ou as pessoas na mesma circunstância, andaram no corredor, viram a cirurgia ao lado, gente morrendo na outra sala, gente que foi até a praça na frente, reportou um acidente de carro, o número da placa, quem morreu, quem não morreu, o que aconteceu, era tanta coisa, um volume tão grande, que eles começaram a fazer essa experiência. E a experiência começou a trazer de volta a constatação dos informes. O cara dizendo, aí eu andei por aí, achei esquisito, porque aqui no hospital todas as luminárias estão cheias de mensagens, de bilhetinhos em cima. Ou seja, a própria ciência evoluiu. Bilhetinhos e diziam que era. E se o doente que estivesse desencarnando fosse analfabeto, ele conseguia ler? Uma coisa extraordinária sobre isso é que toda a nossa angústia aqui sobre alfabetização e analfabetismo cessam nessa outra dimensão. Porque todos são capazes de compreender. É mente. Os códigos caem na relatividade total. O código que passa pelo cérebro fica desnecessário. O cérebro é uma máquina de uma sofisticação extraordinária para a nossa limitação. Mas ela é, de fato, o grande inibidor do nosso potencial. Especialmente porque o nosso cérebro, também circunstancializado pela história... seres humanos ou os outros animais? Eu acredito cada vez mais que existem consciências espalhadas na criação como um todo. Não só inteligências, mas autopercepção relacionada ao tipo de autopercepção que aquela criatura pode ter. Eu não posso olhar para uma outra criatura e imaginar que ele diga eu, pensando em eu como eu digo eu, no loop da minha autopercepção. Porque eu tenho adereços de constituição filosófica que são diferentes do dele, não necessariamente superiores. Mas eu não tenho a menor dúvida de que não existe nada na criação sem algum tipo de autopercepção. Elas só evoluem. Essa coisa de tratar tudo que não seja humano apenas no nível da irracionalidade ou da instintualidade totalmente programada é, a meu ver, uma burrice extraordinária, porque a ciência já evoluiu demais para mostrar que existem animais com inteligência extraordinária, outros com capacidade, que só evoluem se forem ensinados. Que as árvores sentem. Que as árvores... se você chega, por exemplo, na antiga União Soviética da década de 50, foram os primeiros experimentos, quando eles puseram eletrodos em árvores, elas não só sentem, elas sentem a sua intenção. Puseram indivíduos com facão e outros sem facão. Quem chegava na direção da árvore só para pegar na árvore, ela emitia uma vibração. Quem chegava com o facão com a intenção de cortar, a árvore gritava vegetalmente. A vibração dela era aquela. Está tudo conectado. Isso aí não é nada esotérico, eu não tenho nada de esotérico. Mas e qual a origem de tudo isso? A origem é essa. Todas essas coisas, ele criou tudo das coisas que não aparecem. Você fala ele personalizando. Ah, claro. Ele é amor. Porque... amor não se personaliza. Não, mas eu sou. Eu digo eu sou. E hoje aqui eu já senti carinho por você, não sei quantas vezes você por mim. Não é verdade? É verdade. Então, eu sou capaz do amor, você é capaz do amor. E o Novo Testamento, Jesus diz que Deus é amor. Deus é Espírito, Deus é amor. De onde surgiu esse amor? Não é uma questão de onde surgiu, a gente está lidando com o absurdo. Você quer ver como a gente não precisa nem chegar a Deus para ver como a gente está sentado no absurdo, conversando no absurdo, dialogando no absurdo, discutindo no absurdo? A gente está aqui em Brasília, no Brasil Central, no Brasil, na América do Sul, na América Latina, no ocidente da Terra, no planeta Terra, no sistema solar, dessa galáxia, faz parte de bilhões de outras galáxias, ainda na linearidade do tempo-espaço, num tempo-espaço finito, mas que ninguém sabe
nem as origens do finito, nem o teto do finito, nem o chão do finito, nem a lateral do finito, nem aonde o finito existe. E nem se há outro universo. E esses outros já estão conscientes de que existem, paralelos. Mas ainda assim eles existem algumas outras coisas. Ou seja, a nossa existência inteira, a gente está discutindo Davos, o Lula, isso e aquilo, mas é a permissão que o cérebro tem para se contentar com a ignorância absoluta e lidarmos com a contingência imediata da nossa sobrevivência de cupins no momento. Isso é tudo que a gente está fazendo aqui na Terra. Porque, para além disso, a gente tem que admitir que a gente faz política no absurdo, a gente casa no absurdo, a gente ama no absurdo, a gente sepulta no absurdo, a gente nasce no absurdo, a gente faz poesia no absurdo, a gente faz tudo no absurdo, porque até a ambiência que nos cerca não está em incêndio, e ela é finita. E eu não a entendo. Existe no absurdo. Ora, se a própria existência espaço-temporal recai na dimensão do absurdo que eu não compreendo, imagina aquele que transcende tudo isso. Quem sou eu para me arrogar a passar do universo das minhas discussões? Como é que isso que você pensa se choca com a visão kardecista? Ela se choca apenas na perspectiva de que no kardecismo os indivíduos vão morrendo e se reencarnando num processo de purificação contínua. Essa visão não há. No Evangelho não existe essa declaração. Por exemplo, a frase de Jesus para o ladrão, um dos ladrões lá na cruz, um dos malfeitores, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No Barrabás foi aquele por quem foi trocado e soltaram o Barrabás. Esses outros dois não tem nome ali. Mas esse indivíduo, a própria declaração de Jesus para aquele indivíduo, a partir da perspectiva espírita, era uma contradição de tempo. Porque aquele cara não podia estar naquele dia com Jesus no paraíso, ele ia ter que encarnar-se, ele vinha de uma vida de malfeitor. No Espiritismo não existe esse tipo de graça, graça como favor imerecido que perdoa agora. Ela vai dizer assim, você vai ter que voltar para melhorar o seu karma. Se Jesus pensasse em categorias kardecistas, ele iria dizer, você vai voltar e tente melhorar seu karma. Jesus não diria, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não sei que usasse o poder dele para superar todas as etapas do karma. Aí se ele usa o poder dele com aquele indivíduo, por isso é que o nome é graça. Todo conceito de relação de Deus com o homem no Novo Testamento tem a ver com graça. Graça significa favor imerecido. Eu não me relaciono com Deus porque eu mereço qualquer coisa. Eu chego só com fé. Mas e como é que a gente explica uma criança que falece? A gente não explica, a gente aceita. Eu já perdi 2 filhos. Mas dois filhos, um pequeno e outro com 22 anos de idade. Nenhum deles me gerou uma pergunta. Mas eles vão estão já. Esse outro mundo. Já estão. Mas com idade, sem idade? Não, quando chega nessa outra dimensão, tempo, espaço, idade, eternidade, tudo isso desaparece. É a contingência do corpo que me precisa. E um feto que foi abortado, depois da concepção? Tudo quanto constitui espírito não encontra limitações quando deixa a limitação física. E em que momento começa o espírito? Na colisão, isso na minha perspectiva, a Bíblia, o Novo Testamento não diz nada a esse respeito, eu aqui estou falando só da minha perspectiva neste momento. Eu acredito que o espírito decorre da colisão de um espermatozoide com óvulo. Assim como no universo, praticamente todas as coisas acontecem com colisões. Então é um processo de colisão. Ali surge o espírito. Aliás, como no Big Bang, como na singularidade essencial, houve uma colisão essencial que gerou todas essas coisas visíveis. Como no oxigênio e no hidrogênio. Seria a substância uniforme, né? Que ele fala, né? Que o senhor já nos conhece desde quando era uma substância uniforme. Eu acho que o interessante por exemplo, falando isso é que o Einstein morreu na busca de encontrar uma equação única, a equação de todas as coisas. Do macro com o micro. Aí o que ele fez? Na relatividade geral, ele revolucionou a física. Na teoria especial, a revolução foi mais profunda. Na geral,
ele desbancou Newton. Tempo, espaço, gravidade, essas noções mudaram. A luz curva, o tempo e o espaço altera, todas essas coisas. Mas na teoria especial, ele fez a introdução para a dimensão da física quântica, que de fato ele foi um dos principais abridores dessa dimensão que hoje é a física quântica, mas ele morreu negando. Porque... E ele foi um dos maiores propulsores daquela percepção, porque a física quântica negava o pressuposto da macrofísica dele. E o que ele, nem o homem parece que dos dias dele conseguia entender, faltava ainda evolução de síntese na dialética científica deles. Eles ainda eram muito newtonianos. Eles eram deterministas, então, não eram capazes de acreditar no cálculo. E ele, no caso dele, tinha feito uma opção estética por um universo eterno. Ele queria que o universo fosse eterno. Ele queria, era uma questão de dogma dele. E quando as implicações da física que ele foi desenvolvendo e que outros foram continuando, foram mostrando a finitude do universo, a temporalidade das coisas, e foram levando para uma dimensão onde o microelemento tinha uma fundamentalidade e essencialidade muito maior do que o macroelemento, e aparentemente as leis que operavam no macro-universo, aparentemente leis mais fixas, que a gente pode usar aquela ciência estatística para dizer toda vez que eu jogo para cima cai, por isso é uma lei científica. No mundo quântico não é assim, é o oposto. E nem por causa disso não é científico e nem é verdadeiro. Você não pode prever. É a improbabilidade total, a impermanência absoluta e mais do que isso. Um único elemento pode ocupar 2, 3 lugares, espaços ao mesmo tempo. E um elétron você pode projetá-lo, uma parte dele está lá, outra está ali, outra está lá simultaneamente. Então isso negava a fixidez de tudo quanto ele tinha construído na macrofísica dele. Então, porque ele não conseguia aceitar o absurdo, ele morreu negando uma parte do que ele descobriu. Veja como é anticientífico não aceitar o absurdo. Aceitar o absurdo é o primeiro pressuposto científico de um cara com cabeça genuinamente científica nos dias de hoje. Quem não está aberto ao absurdo não está aberto para fazer ciência. Porque já limitou. Que é capaz de explicar tudo, não é um bom cientista. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha, nós estamos aqui, eu não quis interromper a nossa conversa, porque para mim ela estava tão agradável. Mas eu não sei se o senhor percebeu que a luz caiu de novo há algum tempo atrás. Eles estão gravando nos celulares. Não percebi. Com essa câmerazinha também tá? Então a gente está salvando na bateria aqui. Graças a Deus. Né? Não percebi. Mas eu falei, eu não perco uma boa conversa por nenhuma SEB do mundo. SEB não tem esse poder de interromper os meus papos. Eu não convidei aqui só por causa da televisão. Por isso que o papo é de graça. Está no verbo. Não é o verbo que está na luz. Está na luz de ele, muito menos na SEB. Na SEB é o contrário. Tem muita coisa escura na SEB. Mas nós já estávamos ultimamente nos prometendo um encontro para tomar café, não era nem para fazer televisão. Então eu falei, bom, a televisão. Mas eu acho o seguinte, que fique para lá. A falta da luz, embora não proteja o verbo, eu quero marcar para a gente continuar. Mas vamos continuar? Vamos. Quer continuar amanhã? Pode ser amanhã, depois. Amanhã é um dia legal. Amanhã seria um dia maravilhoso a gente sentar aqui e continuar essa conversa, que eu acho que vai fazer bem não só para nós, mas para todo mundo. Claro. Sabe por quê? O senhor provavelmente, e desculpe, quem me conhece sabe que em mim não existem esses galanteios desnecessários, né? Eu vivo com sinceridade sem sincerismo, franqueza sem aqueles franquismos suicidas e nem mal educados. O que eu digo, eu tento fazer correspondência entre o que eu sinto e o que eu expresso. O senhor provavelmente seja uma das 2 pessoas no ambiente político brasileiro com quem eu teria prazer de ter essa conversa e com quem eu gostaria de continuar tendo essa conversa e de conversar essa conversa sempre. Porque qual outro político ou senador que sentado aqui não estivesse pensando no eleitorado, nos votos, no próximo passo, no que vai dizer? E o senhor, graças a Deus, não está nem aí. A gente está aqui no encontro humano e é só isso que me interessa.
Isso me lembra uma pianista famosa nos Estados Unidos, que fez campanha para o presidente Carter. E ela era completamente fora de política. Um dia perguntaram a ela por que ela decidiu trocar. Disse, olha, é que eu fiz um concerto em Atlanta, onde ele era governador, na Geórgia, e depois do concerto ele me levou para um jantar na casa lá do governador. E durante todo o jantar ele não falou em política, só falou em música. Você vê que às vezes a gente faz pelo prazer e dá um resultado. É verdade. E eu acho que, de fato, a inteligência mandaria que fosse assim. Eu não sei por que os políticos se obrigam tanto a falar em política. Até porque é chato, né? É demais. Do estéreo. As coisas podiam ser muito mais humanas. Ele se elegeu porque um dia ele foi gente. Ele se elegeu supostamente porque um dia ele se importou, porque um dia ele se solidarizou, porque um dia ele levantou uma bandeira, e essa bandeira era humana, tinha a ver com uma causa. Aí depois de um certo tempo, a pessoa é eleita, e uma vez que toma aquele assento, ele passa a ser parte apenas de um jogo ou de maldades, ou de interesses, ou de sinceridades hipercontroladas, porque não dá para a pessoa ser totalmente franca naquele ambiente. Depois ele vai se encruando, as dimensões que antes o tinham catapultado para aquela posição vão se encolhendo dentro dele. Depois de um tempo ele não se reconhece. Então eu dou graças a Deus de todo o meu coração que a nossa conversa, que passou por alguns elementos políticos, pode voltar para ele, é interessante que volte, mas que o cerne fazem parte do mundo, né? Do mundo. Até fazem parte do próprio amor, como você falou, ou deveria. Agora, não fazem mais parte do mundo do que o que a gente estava conversando faz parte do mundo. Porque o que a gente estava conversando é o que supostamente deveria ser a boa motivação para alguém fazer política. Claro. É o que a gente estava conversando que devia ser a boa motivação para alguém ser médico, para alguém fazer ciência. Para ter um propósito na vida. Para ter um propósito. Buscar essência, significado. Ao redor, que você não controla. Mas você tem um propósito, não? Você chama de teleologia, não? Pode também. Agora, também... ainda que o caos esteja à volta, a maior contribuição para a descaotização é a consciência que eu possa ter do significado que a minha vida possa ter. E a aceitação um pouco desse caos também. Claro, tem que lidar com ele, até porque ele está presente e Jesus tratou tudo com um realismo tão esmagador que chega a ser chocante. Quando, na véspera da morte dele, uma mulher, no lugar onde ele estava comendo, veio por trás e derramou um vaso de alabastro cheio de unguento na cabeça dele, e era um unguento caríssimo. Fazia Chanel número 5 virar brincadeira, especialmente na antiguidade, perfume é uma fala. Derramou aquilo ali. Quando derramou e o cheiro se espalhou pela casa, Judas Iscariote, que era o tesoureiro, não auditado, que Jesus não estava nem aí para a auditoria, né? Porque diz, um de vós me trairá, sempre soube quem foi, nunca mandou auditar e deixou o cara trair. Então, o Judas Iscariote falou, por que a gente não vende, não recolhe esse perfume, não vende e dá o dinheiro aos pobres? Olha a demagogia da conversa. Nem todo tema sobre pobre tem a ver com pobre, muitas vezes tem a ver apenas com um emblema demagógico do indivíduo que usa o pobre para recolher o perfume, vender o perfume, botar na bolsa e o pobre não vê nada. Aí Jesus chegou e disse, os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Então, nós estamos tendo aqui a chance de tratar daquilo que nem sempre a gente tem. Porque os pobres a gente sempre tem conosco. O caos está sempre presente. Agora, a chance dessa conversa é uma raridade. A gente passou anos tentando fazer. E eu espero que a gente não passe mais 24 horas. Tá bom. Senador, é sempre um grande prazer. Muito Desde bom, o primeiro dia na sua casa, há muitos anos atrás. E muito obrigado. É fato mesmo que a gente pode encontrar amanhã? Vamos ver a hora aí para se encontrar. Tá, então a gente combina, se espera aqui
E olha, a audiência, se hoje estava enorme, amanhã vai ser o triplo. Mas que a eu moçada... acho que a audiência é absolutamente secundária. Mas isso, eu estou pensando... Se tiver, ótimo. Eu não estou pensando no senhor, não. Eu estou pensando no benefício Se que tiver isso audiência, é gera. ótimo, que as pessoas nos vejam e compartam e mandem mensagem. Mas Era bom você deixar o seu Twitter. Eu tenho o Twitter Tem o dele. Twitter dele? Ele está conosco com o maior prazer, no eu Twitter. gostaria de receber isso. Isso, vamos divulgar. E hoje você divulga, dizendo que amanhã ele estará aqui. A gente só não confirma a hora. Luiz, você pode mudar a hora logo mais? Alguém? Só para a gente confirmar? Porque na realidade são milhares de pessoas. Ele não está falando aqui com um pouquinho, né? Mas uma pergunta, você assistiu o filme Avatar? Não, estou indo ver, Vá. para ver em 3D, inclusive. Eu também fui ver. Vamos fazer uma conversa sobre esse filme. Vamos sim. Vai Esse ser filme legal. merece uma conversa Aham. entre nós dois. Vou ter muito prazer em fazer Vamos isso. fazer essa conversa. Vou ver se eu vou com a minha mulher hoje para amanhã, já está com o filme em Tá dia, viu? bom. E você, gente boa, muito obrigado. Foi um bom papo de graça, diferente, sem luz, improvisado, mas é no improviso que as coisas ficam mais gostosas. Deus trabalha no improviso. Há um salmo, Salmo 77, que diz: pelo mar foi o seu caminho, todavia não se acham os seus vestígios. Deus frequentemente trabalha assim, monumentalmente poderoso. Você vai procurar, não acha pegadas, você só sabe o que aconteceu. Nossa conversa aqui hoje foi assim, sem muitas evidências documentais, alguma, graças a Deus, mas ela aconteceu num significado que vai deixar ecos, reverberações, implicações e bondades no meu coração, no seu também. Obrigado, senador. Obrigado, irmão. Até amanhã, meu irmão. Muito obrigado. De coração, viu?